As varizes e vazios têm te deixado com vergonha no seu dia a dia, a ponto de você evitar de mostrar suas pernas como você fazia antes? Você tem optado por usar calças ou vestidos mais longos, né, mesmo nos dias mais quentes? Ou então, quando coloca uma roupa curta ou se olha no espelho, fica incomodada de ver todas aquelas veias ali aparentes? Se você já acompanha meu trabalho por aqui, você sabe que ele é muito voltado tanto para soluções relacionadas a essa questão estética, né, esse incômodo estético provocado pelas varizes e vazios, como também pela questão da saúde, né, já que se trata mesmo da expressão de uma doença mais profunda. E tem o objetivo de não deixar que a situação progrida, que ela se agrave, a ponto mesmo da gente precisar de uma intervenção mais invasiva, como, por exemplo, uma cirurgia por tratamento. Meu nome é Renata Martins, eu sou médica angiologista e cirurgiã vascular, e minha missão é a recuperação da liberdade e bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. E hoje a gente vai conversar sobre uma dessas técnicas, que é o laser. Como é que a gente pode usar o laser como aliado na recuperação da beleza e da saúde das suas pernas. Só para deixar claro, isso não quer dizer que o laser é a única técnica ou que é a melhor técnica para todos os casos, né? Eu já conversei aqui com vocês outras vezes como essa questão da definição do plano de tratamento é extremamente individualizada, gente, a ponto de em um mesmo paciente a gente propor técnicas diferentes. Às vezes, um mesmo paciente em uma determinada região, a gente vai concluir que o melhor tratamento ali seria o laser, e em uma outra região, a técnica empregada pode ser outra, tá? Então, existem algumas restrições com relação ao uso do laser, principalmente relacionada a tipo de pele, né, cor de pele, e também aos tipos de lesão que o paciente tem ali naquela área. Então, por exemplo, varizes muito grandes, o laser não é o melhor tratamento, né? O laser transdérmico, que é esse laser que a gente faz os disparos em cima da pele, não é o melhor tratamento para esse tipo de caso. Mas, feita essa ressalva, eu posso dizer a vocês que mais de 85% dos pacientes que eu trato em consultório, eu acabo associando o laser como a principal tecnologia para a maior parte das áreas a serem tratadas, e por causa disso eu achei importante a gente discutir um pouco mais a fundo essa técnica, né? Tanto do ponto de vista de como ela funciona, como também qual é a tecnologia que está implicada por trás dela, tá certo? Antes de mais nada, é importante explicar por que o laser funciona tão bem assim. Com o laser, a gente consegue entregar um resultado de maneira mais rápida, certo? Em relação aos tratamentos que a gente dispunha anteriormente no consultório, e também de maneira menos invasiva, ou seja, o paciente vai sofrer menos com picadinhas, com agulhadas, vai ter menos hematomas, menos roxos, menos desconforto pós-procedimento. Como é que isso acontece, né? No laser a gente vai fazer um disparo através da pele, então imagina aqui a pele do paciente, os vasinhos que ficam ali dentro da pele e um pouco mais profundamente as microvarizes ou varizes que costumam alimentar esses vasinhos, como eu sempre falo aqui para vocês. Com laser, é possível a gente fazer um disparo que vai um pouco mais profundo, né, nessas veias um pouco mais profundas, assim também como nas veias superficiais. A gente faz ajustes de parâmetros, né, o médico faz isso no momento mesmo que está fazendo o tratamento, de acordo com a profundidade, com o tipo de vaso, com a cor desse vaso, com o tipo de pele do paciente, enfim. Usando alguns critérios, a gente faz esse ajuste e consegue tratar ao mesmo tempo o vaso mais profundo e o vaso mais superficial. E como esse tratamento acontece? Fazendo esses disparos, jogando ali o calor, né, que o laser promove, a parede desse vaso vai ser sensibilizada porque esse calor vai ser absorvido pelo sangue que está ali correndo dentro do vaso. Então o sangue aquece, ele faz uma lesão na parede do vaso, e esse sangue deixa então de circular ali naquele vaso que está doente, e depois de um tempo esse vaso vai ser reabsorvido pelo seu corpo. Então assim que o laser funciona, através da indução de um processo físico de aquecimento da parede do vaso. Mas isso é feito com segurança, né? De maneira que o seu vaso ele aqueça, mas ele não queime, né? Não haja uma lesão térmica, não haja uma queimadura em torno ali daquela área em que está sendo tratada, tá? Qual era o jeito tradicional que a gente tinha antes para fazer isso? Ou a gente fazia uma cirurgia e retirava, né, esses vasos um pouco mais profundos, maiores, que alimentavam os vasinhos, ou então a gente só ficava fazendo a escleroterapia convencional, né, as aplicações nos vasos mais superficiais.
Mas só com as aplicações, ou seja, só com o método químico, a eficácia do procedimento é um pouco mais comprometida, é mais difícil da gente entregar o mesmo resultado num tempo menor, tá? O resultado ele pode chegar, mas de maneira geral a gente vai precisar de um tempo maior para conseguir entregar o mesmo resultado. E o que foi que aconteceu? Mais ou menos na década de 90, né, aqui no Brasil mesmo, foi desenvolvida essa técnica de associação do método químico, que é a escleroterapia convencional, que são as aplicações, com o método físico, que é o laser. Isso foi descoberto por um brasileiro, tá? Um paulista. E aí, ele, ao perceber que isso aumentava a eficácia do tratamento, começou a divulgar isso para o mundo. Então, hoje, na maior parte dos casos, o que a gente faz para as veias das pernas, que são um pouco mais resistentes ao tratamento, diferente do que acontece no rosto, tá? Que a gente faz o laser sozinho, mas nas pernas a gente faz a associação do método físico do laser com o método químico. A gente vai lá, faz os disparos, sensibiliza esse vaso e depois vai com as aplicações lá naquele vaso que já está sensibilizado, tornando o tratamento muito mais eficaz. Aí talvez você se pergunte, doutora, mas então qual é o sentido, né, de ter mudado a técnica, já que vai precisar das aplicações de qualquer maneira? Gente, a gente reduz a necessidade de picadinhas, de furadinhas, de aplicação na área que a gente faz o laser em mais ou menos 30%, ou seja, vai reduzir em 70% a quantidade de picadinhas que você vai ter lá naquela área e aumentar a eficácia de tratamento. A gente consegue entregar um resultado mais rápido com menos furadinhas, menos picadinhas, tá? E menos desconforto, portanto. Um dos maiores medos dos pacientes com relação ao tratamento com laser é a possibilidade de queimadura. E essa possibilidade realmente faz sentido se a gente for entender, né, como eu estava explicando ali, como é que o laser atua. Ele vai ser absorvido pelos pigmentos. Só que antes dele chegar lá no vasinho, a gente tem um outro pigmento, que é o pigmento da pele, que é a melanina, né? Então, a gente tenta evitar esse pigmento da pele, fazendo alguns ajustes no parâmetro do laser, mas não tem jeito. A pele também pode acabar sofrendo as consequências do laser e a consequência máxima seria realmente uma queimadura. Como é que a gente pode, então, evitar, prevenir o acontecimento de queimadura? Primeiro básico para segurança em relação ao tratamento com laser é a gente usar o resfriador de pele. A gente usa um aparelho que sopra um ar gelado, temperatura negativa, mais ou menos 20 graus Celsius negativos, para que esse ar gelado promova um resfriamento nessa parte mais superficial da pele. Então, quando a gente vai fazer o disparo do laser, a gente vai jogar esse calor um pouco mais para baixo e essa pele vai estar protegida com o resfriador de pele, dando mais segurança para evitar queimadura e também dando mais conforto para o paciente, porque esse ar gelado vai promover uma anestesia no local. Outra questão fundamental para a segurança é a escolha do tipo de paciente, né? Como é que a gente vai saber? Como é que o médico sabe qual é o tipo de pele ali, qual é o paciente que pode ser submetido ou não ao laser? A gente vai levar em consideração a cor de pele natural do paciente, ou seja, a cor que ele tem sem estar bronzeado. Então, pacientes de pele negra ou pele morena, um pouco mais escura, a gente precisa ajustar mais isso, né? Precisa dar segurança, ajustando parâmetros, deixando o tratamento mais leve, digamos assim, essa distribuição do calor menor. Por quê? Porque o melanócito, como eu já expliquei, a melanina ela vai estar antes do vasinho. Então a gente não quer que a pele absorva o calor, a gente quer que o vaso lá mais profundo absorva esse calor. Então se tem mais pigmento ali, essa pele se tem mais pigmento, ela vai absorver mais calor. Então a gente precisa ajustar um pouco para jogar esse calor um pouco mais para baixo, sair da pele e para as camadas mais profundas para poder pegar o vasinho, fazer a ação no vasinho, poupando a pele, tá? Então isso é um dos fatores. Pacientes de pele negra, pode ser que o laser não seja realmente a melhor tecnologia indicada para o tratamento. Outra questão, se o paciente está ou não com a pele bronzeada. Paciente com pele bronzeada, com melanócito ativado, porque o que o sol faz é ativar, aumentar a produção da melanina, esses pacientes a gente recomenda que aguarde que esse bronze passe, né? Aí vai variar o tempo de paciente para paciente, do quão bronzeado esse paciente tá, mas a gente espera aí pelo menos 15 dias, um mês, para poder iniciar o tratamento. E outra coisa fundamental é a questão da hidratação, né? Para qualquer tipo de tratamento, a hidratação da pele é fundamental para a gente conseguir entregar um melhor resultado, poupando, né? Deixando essa pele saudável, para ser submetida aí a essa agressão inevitável que o laser promove ou que a escleroterapia promove, enfim,
qualquer coisa a gente vai ter que perfurar essa pele ou agredir um pouquinho essa pele. Então a hidratação da pele é fundamental, o preparo da pele antes do procedimento é fundamental. Outra pergunta frequente é verdade que as aplicações são doloridas? Bom, sobre essa questão da sensibilidade relacionada ao tratamento, da dor que pode advir do tratamento, já tem vídeo anterior aqui que a gente conversa sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que a sensibilidade, embora seja muito individual de cada paciente, tem paciente que é um pouco mais sensível, tem paciente que é menos sensível, o relato da maioria dos pacientes é que as picadinhas, as agulhadinhas são mais desconfortáveis do que o laser em si, né? E isso acontece por quê? Porque a gente usando resfriador de pele deixa o procedimento muito mais confortável e é muito rápido, né? O disparo é muito rápido, é meio que um sustinho só, assim, na maior parte dos casos, certo? Então, mesmo quem, por exemplo, já fez depilação a laser, costuma dizer que percebe o tratamento de maneira mais confortável do que a própria depilação. Então, costuma ser muito bem tolerado, os pacientes não costumam se queixar tanto não, mas como eu disse, a sensibilidade é muito individual. E com relação às picadinhas que são associadas ao laser, como eu já expliquei anteriormente, a grande vantagem dessa associação de técnicas é redução de tempo de tratamento e, além disso, a gente vai reduzir a quantidade de picadinhas naquela área ali. Então, o paciente vai sofrer menos agulhadas de maneira significativa, né? Redução de mais ou menos 70%. O tratamento como um todo, ele é percebido como mais rápido e mais confortável em relação às técnicas que a gente dispunha antes. Outra dúvida é, esses tratamentos são cobertos pelos planos de saúde? Infelizmente não, gente. A gente sabe que os convênios eles só cobrem a cirurgia tradicional, cirurgia com pontos e cortes no centro cirúrgico, tá? Os outros tratamentos, eles não são cobertos. Só que o que acontece? Às vezes até o paciente que se submete a uma cirurgia, ou seja, por uma quantidade grande de varizes, ou por opção financeira mesmo, né? A gente já conversou sobre essa questão financeira aqui relacionada ao tratamento em outros vídeos também, caso você não tenha visto. Mas mesmo esse paciente que opta por um procedimento cirúrgico, no procedimento cirúrgico, a gente vai tratar só as veias maiores, as veias mais profundas que estão ali no subcutâneo. Os vasinhos, que é o que costuma incomodar a maior parte dos pacientes, justamente porque está mais perto da pele e está mais visível, a gente precisa complementar depois esse tratamento, tá? Porque não dá para tirar o vasinho durante a cirurgia. A técnica para tratamento dos vasinhos é diferente. Então, mesmo o paciente que faz um procedimento cirúrgico, ele precisa complementar esse tratamento de maneira particular, seja com a escleroterapia convencional, que são as aplicações, ou seja com a associação do laser com escleroterapia. Então, de qualquer maneira, uma parte do tratamento para atingir esse objetivo estético precisa ser mesmo particular. Como vocês sabem, o nome laser, né, ele tem um apelo muito grande. Quando a gente ouve a palavra laser, a gente já pensa em alta tecnologia, a gente pensa em coisas modernas, né, em tratamentos menos invasivos. Sim, de fato, é isso que acontece, né? Mas as pessoas às vezes se aproveitam, né, do apelo que esse nome tem para vender uma coisa que não existe, né, que não tem eficácia para o tratamento. Então, às vezes eu tô lá navegando na internet e vejo aquele anúncio de caneta a laser para tratamento de varizes vazios. Você compra e você mesmo na sua casa faz essa aplicação. Ou então você vai ali, uma pessoa da esquina que não tem formação em angiologia e cirurgia vascular, e essa pessoa vai lá e faz esse tratamento a laser. Mas o que acontece? O laser, de fato, é uma tecnologia fantástica, fabulosa, mas é uma tecnologia que não é acessível para todo mundo por causa da questão do alto custo de aquisição do próprio aparelho, como também a necessidade de treinamentos contínuos para que essa tecnologia seja bem usada. Ou seja, aquela caneta que você pode pensar em comprar na internet para tratar suas varizes e vasinhos, ela vai emitir uma luz, mas ela não é um laser, ela não vai ter função de realmente promover a lesão da parede do vaso para que a gente consiga ocluir e fechar esse vaso. Então não caia nessa questão do apelo comercial que o nome laser tem para fazer o tratamento com essas canetinhas, esses materiais aí que a gente encontra fácil na internet em anúncios, porque não é a mesma tecnologia, tá? O laser, ele é uma tecnologia que precisa de uma máquina muito maior, grande, com uma ponteira específica, enfim. E o mais importante, é preciso que tenha um operador que saiba
mexer ali. Então, essa canetinha que a gente vê vendendo para você mesmo fazer em casa, ou para que o vizinho, qualquer pessoa faça, isso não funciona, tá certo? A tecnologia por trás do laser é muito maior do que isso. E o principal risco relacionado a essa técnica mal usada, no caso dessa canetinha, é mesmo você gastar seu dinheiro, perder seu tempo, ficar frustrado com o tratamento e achando que o tratamento não funciona, quando na verdade aquele tratamento que você está pensando que está se submetendo não tem função mesmo, né? Não tem como atuar tão profundamente a ponto de atingir esses vasos que estão mais distantes da pele, certo? Bom, então qual é o jeito certo de fazer o tratamento com laser, né? Para evitar qualquer tipo de complicação? A primeira coisa é escolher um profissional capacitado. E esse profissional, ele é formado em angiologia e cirurgia vascular e, além disso, ele tem uma complementação externa, né? Porque durante o nosso período de formação na residência, a gente trabalha com pacientes do Hospital SUS, né? Toda residência médica é assim, toda especialização médica é assim. E lá no SUS a gente infelizmente não dispõe dessas técnicas mais modernas, como o laser, por exemplo, para fazer o tratamento. Então, de maneira geral, após acabar a residência, se for do interesse, né, desse profissional que se formou ali em angiologia e cirurgia vascular, ele vai complementar a formação dele com cursos particulares, com outros médicos que já fazem a técnica, enfim, para que a gente consiga aprender a como usar essa técnica, porque é diferente de tudo que a gente vê na residência, porque na residência é basicamente tudo cirúrgico, que é justamente o que o SUS oferece, né, para os pacientes e os convênios também, que é a técnica cirúrgica mesmo de ir lá tirar os vasos um pouco mais profundos, tá? Essa parte da formação precisa ser buscada depois, né, por iniciativa própria do médico que vai fazer seu tratamento. E no caso, só os angiologistas e cirurgiões vasculares são capacitados para fazer isso? Sim, gente, porque não são só os disparos na pele ali. O tratamento com laser, essa parte do disparo é a parte final, né? Mas o que é importante mesmo é todo o planejamento que vem por trás. Então é importante que a pessoa que vai fazer o tratamento seja alguém que entenda como se comporta essa circulação das veias, né? Que entenda qual é o efeito esperado caso você faça o tratamento naquela área, o que pode dar certo, o que pode dar errado, qual é o melhor parâmetro, ou seja, qual é a energia que a gente vai entregar naquele laser naquela área. Então, a parte mesmo do disparo, que pode parecer a mais fácil, ela é precedida por todo um corpo de conhecimento, ou seja, por todo um conhecimento que o profissional precisa ter antes de chegar ali na hora e fazer aquele tratamento, tá? Então, embora olhando assim de fora possa parecer muito simples, mas requer anos de estudo e especialização para entender toda essa questão de como funciona a circulação ali e de como a gente pode atingir o objetivo certo, mantendo a segurança para não queimar a pele do paciente. E se o laser não trouxer o resultado que a gente espera, o fato de ter feito laser naquela área ele inviabiliza outro tipo de tratamento, como é que isso acontece? Bom, de maneira geral, o que a gente faz? Durante o planejamento a gente já prevê mais ou menos qual é o resultado e em quanto tempo a gente consegue entregar esse resultado. A gente fotografa o paciente, tira foto de todas as pernas antes de tratar, anota quais são os parâmetros que estão sendo usados naquele laser, o que foi que a gente fez naquela região. E aí, quando o paciente retorna, a gente compara a imagem anterior com a imagem que o paciente tem agora, a gente consegue dizer se chegou no resultado que a gente gostaria ou se tem alguma coisa que precisa mexer. Na maior parte das vezes, se o planejamento foi bem feito para aquela área, a gente simplesmente vai ajustar um pouco mais o parâmetro. Então, às vezes o paciente estava um pouco mais sensível naquele primeiro tratamento, então a gente não conseguiu entregar a força, a potência do laser que gostaria, então a gente ajusta um pouco o parâmetro para que ele seja um pouco mais forte, a gente consiga ter mais efetividade no tratamento. Outras vezes a gente precisa associar outra técnica, que pode ser, por exemplo, uma espuma numa concentração menor, para aumentar a eficácia desse tratamento, mantendo a segurança. E, em último caso, pode levar até mesmo o paciente para o centro cirúrgico para retirar aquele segmentozinho de veia ali que continua com dificuldade de resposta. Bom, agora eu quero te deixar aqui com as principais perguntas, as principais questões que podem ser levantadas antes de iniciar o tratamento com laser. A primeira, em relação a qualquer tipo de tratamento médico, deve ser a questão da segurança, né? Como é que a gente faz essa escolha baseada na segurança? Primeiro, escolha um profissional capacitado, um angiologista e cirurgião vascular, que tenha formação, a parte complementar
também nessa questão do tratamento do laser. Outra coisa fundamental para a segurança, gente, é você ser sincero com o médico que está te tratando. Então, você não pode chegar lá com a pele bronzeada, pelos motivos que eu já expliquei, pelo risco de queimadura, e dizer que aquele é seu tom natural de pele para uma pessoa que não te conhece, né? Porque você vai estar colocando sua pele em risco, com risco de queimadura. Fundamental também para a segurança é esse tratamento ser feito com o auxílio do resfriador de pele, que é esse aparelho que sopra esse ar gelado e dá segurança e conforto para o paciente durante o tratamento, certo? Ele vai promover anestesia ali no local e vai reduzir o risco de queimadura. Outros aparelhos, outras tecnologias podem ser associadas também ao tratamento do laser, e a principal delas é o GPS vascular, que é aquela luz verde, né, que eu sempre mostro aqui para vocês, que ela pode ser usada tanto no planejamento, na parte do diagnóstico, o planejamento do tratamento, assim também como durante a própria realização do tratamento, que a gente consegue ver em tempo real a ação do laser nesse vaso. Então a gente vai usar o GPS vascular para marcar a pele do paciente, marcar aquelas veias ali que a gente não está conseguindo ver a olho nu, vai fazer os disparos em cima dessa veia e ao fazer esses disparos a gente consegue ver a reação dessa veia. Qual é a reação que a gente espera quando está fazendo o laser de maneira efetiva? Que esse fluxo do sangue ele fique mais lentificado, que essa parede desse vaso fique um pouco mais borrada, com menos definição. Então tudo isso a gente consegue ver no momento do tratamento. Então a gente consegue ter uma noção de se aquele tratamento está sendo efetivo ali naquela área. Outra coisa fundamental é, essa decisão de plano de tratamento faz sentido, baseado no que você já sabe aqui, ou seja, que mais de 80% dos casos, os vasinhos, eles são alimentados por vasos maiores. Então, se o plano de tratamento não inclui a avaliação desses vasos que ficam por baixo da pele, provavelmente esse tratamento vai ser incompleto. E aí, se ele vai ser incompleto, ele vai tender a fazer com que o retorno desses vasinhos seja muito mais breve. Então, em relação ao tratamento do laser, como eu já expliquei, ele tem essa grande vantagem de versatilidade para a gente tratar os vasos mais profundos e os mais superficiais, mas é importante que se entenda que aquele vaso ali mais profundo, ele também requer o tratamento. Outra coisa importante que pode ser levada em consideração é conversar com outras pessoas que já fizeram o tratamento, né? Então, pessoas que você conhece, próximas, enfim, qual foi a experiência delas em relação ao tratamento, por que gostaram, por que não gostaram, para que você tenha noção mais ou menos do que te espera aí durante o tratamento, mas sempre tirando as dúvidas com o profissional que você escolher para te tratar, né? Porque essas experiências, elas podem ser muito pessoais e às vezes não foi tão legal para aquela pessoa por alguns motivos muito próprios dela, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer essa questão dessas dúvidas sobre o laser. É uma tecnologia mais moderna, né? É uma tecnologia menos falada, menos amplamente divulgada, mas é uma excelente tecnologia, um recurso maravilhoso para a gente tratar os pacientes que sofrem com as varizes e vasinhos. Então, caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, pode enviar abaixo nos comentários, pode mandar por direct, ou pode encaminhar esse vídeo para alguma amiga, alguém que você conheça, que também quer esclarecer mais essa questão em relação ao tratamento com laser, tá bom? Até a próxima!